E aqui eu passo um exemplo para a gente tentar entender melhor esse assunto aí de dilatação linear. Tá ok? Então fala assim um exemplo, olha. A dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante em diversas aplicações de engenharia, como construção de pontes, prédios e estradas de ferro. Considera-se o caso dos trilhos do trem serem de aço, cujo coeficiente de dilatação linear é 11 vezes 10 elevado a sexta graus Celsius na menos 1. Se a 10 graus Celsius o comprimento do trilho é de 30 metros, de quanto aumentará o seu comprimento se a temperatura aumentasse para 40 graus Celsius? Então, vou circular algumas coisas importantes aqui para vocês. Primeira coisa, para resolver qualquer exercício, você tem que ler o exercício, interpretar ele, reler de novo e interpretar novamente para ver se não teve nenhuma dúvida, tá? Com o tempo, você vai adquirindo algumas experiência e talvez fique mais rápido para você fazer a leitura do exercício. Primeira coisa é a gente identificar o que ele está pedindo. Então, vou fazer um quadrado aqui para ver o que ele está querendo que a gente faça. Bom, na pergunta, ele quer saber de quanto aumentou o comprimento, né? Então, ele quer saber quanto aumentou o comprimento e ele quer saber o ΔL, aumento do comprimento. Beleza? Então, isso aqui ele quer saber, não sabe. Algumas informações ele deu, olha. Ele deu o alfa para a gente, que é o coeficiente de dilatação, o coeficiente de dilatação linear, ele deu para a gente, que é o nosso alfa, que vale 11 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius na menos 1. Ele deu a temperatura inicial, quando ele fala assim, se a 10 graus, então essa aqui é a temperatura inicial, 10 graus Celsius, e deu a temperatura final também. Ele disse, ó, 10 graus Celsius, o comprimento desse trilho é 30 metros. Então, bora colocar aqui, ó, 30 metros é o comprimento inicial. 30 metros. E a temperatura, o que acontecia se aumentasse para 40 graus Celsius? Então é o seguinte, no início você tem uma barra de ferro, tá aqui, tá? Ela está a 10 graus Celsius, tá? E tem um comprimento inicial de 30 metros. Ele quer saber se eu aquecer essa barra de ferro, para 40 graus Celsius, o que vai acontecer? Então, agora eu tenho uma barra de ferro que está a 40 graus Celsius e tem um comprimento final que eu não sei quanto que é. Ele quer saber, na verdade, ó, quanto que aumentou, quer saber meu ΔL. Beleza? Então, tiramos os dados aqui, olha, e vamos para a equação. Na equação, pessoal, é bem simples, né? A gente já viu anteriormente que a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Comprimento inicial a gente tem aqui que é 30, então a gente vai substituir no lugar do comprimento inicial, colocar 30, vezes coeficiente de dilatação, está aqui 11 vezes 10 a menos 11, então olha, está aqui 11 vezes 10, vou colocar até aqui para ficar bonitinho, menos 11, menos 6, né? Bora apagar daqui esses 6. Vezes variação em temperatura. Variação em temperatura, se você não está lembrado, pessoal, variação em temperatura sempre é a temperatura final menos temperatura inicial. Então, minha variação em temperatura vai ser temperatura final 40 menos temperatura inicial 10. Tá aqui, ó, 40 menos 10. E aqui, fazendo as continhas, a gente chegou a um valor, você pode fazer no seu caderno aí, de 99 vezes 10 a menos 4 metros. Como é feita essa conta? Você multiplica 3 vezes 11, 33, subtrai aqui, né? Aqui vai ficar 30, não é isso? Olha, 3 vezes 11, 33. 33 você multiplica por 30, tá? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Então fica 99, tá? O zero você mantém aqui.
com mais esse outro zero do 30, beleza? Vezes 10 a menos 6. Por que ficou 10 a menos 4, professor? Porque a gente eliminou esses dois zeros aqui. A vírgula estava aqui, ó. Então, deve ter visto lá em Física 1, em Notação Científica, que para eliminar esse zero, a gente faz o seguinte, né? Anda duas casas para a esquerda e soma duas casas aqui em cima. Então, fica 10 a menos 4. Se eu quiser escrever esse número aqui, a vírgula vai ficar agora aqui, ó, 99 vezes 10 a menos 4. A vírgula está aqui, vão dar 4 casas para o lado esquerdo. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Eu coloco a vírgula, então chego a esse valor aqui, de 0,0094. Professor, e se ele quisesse saber o comprimento final? Esse é o nosso ΔL, é esse pedacinho aqui que aumentou. Se você quiser saber o comprimento final, muito simples, pessoal. Eu só vou somar, né? Se ΔL é igual a L menos L0, então ΔL, se eu mandar esse menos para o lado de cá, ó, fica mais L0 é igual ao comprimento final, ou seja, vou somar esse pedacinho ao tamanho inicial, né? Então vai ficar 0,99, 0,0099 mais 30 é igual ao quê? O comprimento final. Aí vai ficar, olha, 30, né? Já que eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula, 0,0099 metros, né? Esse aqui é meu comprimento final, caso ele pedisse. Caso ele não pedisse, só pediu quanto que aumentou, então a gente para a nossa conta aqui nessa parte, beleza? Aqui tem um outro exercício que é mais um pouquinho teórico, tá? Assim, ó, os componentes de uma lâmina bimetálica são aço e zinco. Os coeficientes de dilatação lineares desses metais são, respectivamente, 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius e 2,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. Em uma determinada temperatura, a lâmina apresenta-se reta. Quando aquecida ou resfriada, elas apresentam uma curvatura. Explique por quê. Pessoal, parece que não se usa, mas na verdade isso aqui é a lâmina da geladeira, das centrais de ar, que serve para ligar ou desligar automático. Lembra que a geladeira de vocês dispara, a central de ar, quando atinge uma temperatura que você programou para chegar, ela dispara. Então, serve para isso, tá? Quando essa lâmina atinge essa temperatura, ela vai disparar, vai cortar o fluxo de energia, então desliga o compressor da central ou da geladeira, beleza? Então, assim, ele quer saber explicar por que isso ocorre. Bom, o zinco, tá, tem um coeficiente de dilatação maior do que o aço. Para uma mesma variação de temperatura, o zinco sofre uma dilatação, então, maior do que o aço. Lembre-se que a variação de tamanho, tá? A variação de tamanho, ela é proporcional ao coeficiente de dilatação linear, tá? Quanto maior, porque você tem essa equação aqui, ó, né? Comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes variação de temperatura. Se esse cara aqui, ó, for o mesmo, esse cara for o mesmo, vai depender desse coeficiente de dilatação. Quanto maior for esse camarada aqui, maior será a variação de tamanho. Como nesse caso o zinco é maior do que o aço vai sofrer uma dilatação maior, fazendo com que a lâmina ocorra uma dilatação desigual, tá? Como o zinco é maior, tá? Do zinco, então a borda que vai para o lado de fora, aqui, ó, esse aqui do zinco, vai ficar maior do que a borda de dentro. Por quê? Porque a borda de dentro é menor, ela faz com que estique o zinco, tem uma curvatura nessa lâmina. Já que o zinco é maior, ele vai ficar pelo lado externo, pelo lado de fora. No resfriamento, os materiais também vão se contrair. Só que, como o zinco é maior, a contração dele também vai ser maior. Então, ele vai ficar menor do que o aço. E a curvatura vai ser o inverso, tá? O zinco agora vai ficar por dentro e o aço por fora. Beleza?